Sejam bem-vindos ao IclayCast, o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano e sustentável. Meu nome é Gustavo Barbosa e eu vou conduzir o papo de hoje. No ICLAY, eu acompanho de perto as atividades relacionadas à comunicação, seja na parte de assessoria de imprensa, como também na cobertura de eventos e gerenciamento das nossas redes sociais, além da produção do nosso querido IclayCast. E hoje, na minha companhia, eu tenho o secretário de Meio Ambiente de Cubatão, Cleiton Jordão. Cleiton, se você pudesse apresentar para a gente. Meu nome é Cleito Jordão, estou secretário de Meio Ambiente aqui da cidade de Cubatão, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Segurança Climática e Bem-Estar Animal. Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação, né? Sou doutor em ciências ambientais. Massa demais, Cleiton. Prazer ter você aqui nesse espaço nosso do Claycast. E o nosso papo de hoje aqui, pessoal, é a gente entender um pouco sobre a trajetória de Cubatão, cidade que num passado já foi símbolo de poluição no Brasil e no mundo, mas que hoje, muito focada e determinada, se reinventa em direção à sustentabilidade e à ação climática. Vamos discutir os avanços alcançados, né? Os desafios que ainda permanecem e como a presença do município esse ano, que marca a presença lá na COP 30, que vai ser aqui no Brasil, em Belém, consolida seu posicionamento internacional e também suas ambições futuras. Então, bora lá, Cleiton. A gente aqui falando um pouco, né? Eu trouxe esse contexto desse estigma que Cubatão já teve no passado, hoje já não é mais uma realidade. Queria que você me desse uma contextualização histórica, assim, de Cubatão e esse estigma, sabe? Em que momento a cidade ficou marcada por isso e acho que a gente já pode até enganchar de você falar um pouco da transição, assim, sabe? Qual foi o ponto de virada? Quando que Cubatão iniciou o processo de uma transformação ambiental aí no município, sabe? Bom, primeiramente, dizer que Cubatão, né, se tornou uma cidade bastante resiliente, né? Mas para isso a gente precisou participar desse processo, né? Processo difícil para a cidade, né? Porque Cubatão o polo industrial de Cubatão começou a ser formado na década de 50, né? Então, polo químico e petroquímico. Mas antes disso, Cubatão também já tinha outras indústrias, né, pungente aqui na cidade, né? Nós tínhamos indústrias muito mais antigas antes da década de 50, como por exemplo a indústria de papel, que era a Santista de Papel, que foi aí inaugurada em 1920, aí mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nós tínhamos outras empresas aqui na cidade também, antes do polo industrial que nós conhecemos hoje, né, que é o polo químico e petroquímico, já tinha outras indústrias na cidade, já tinha outro envolvimento, como por exemplo a construção da usina R. Borden, como por exemplo na cidade de Cubatão. Então esse processo se tornou um processo estratégico naquele tempo, na década de 50, para o governo, né, federal, porque se instalaram várias empresas aqui estatais, né, do governo. Então, antiga Cosipa, a antiga Vale e a própria Petrobras, né, na década de 50, porque eram indústrias ligadas diretamente estatais ligadas diretamente ao governo naquele período. Claramente dizendo que, assim, que se fosse para instalar indústrias, né, o modelo que nós conhecemos hoje, Cubatão não seria o local mais adequado, porque é fechado de relevos, né, ao seu redor, então a dispersão de poluição. Só que naquele tempo não tinha uma discussão aprofundada, né, dos problemas ambientais, nem legislações, né, aí decorrente a isso. E Cubatão passou por esse processo, aí histórico, sim. Cubatão reconhece esse processo, porque, de fato, houve muita descarga aí de poluição atmosférica, de poluição nos corpos hídricos, que levou Cubatão a ser conhecida no mundo nesse critério. Mas Cubatão aprendeu com isso, né? Então, no final da década de 80, Cubatão começou a entender esse processo, aí na década de 80, e começou um processo de recuperação da Serra do Mar. Começou as indústrias entenderam que precisava mudar também. Então, as indústrias foram um papel fundamental nesse processo histórico dessa mudança de chave, de entender que a cidade precisava dar uma resposta ao mundo em relação ao que estava acontecendo aqui. Então, várias ações foram tomadas, tanto pelos governos locais, né, naquele período, como pelas indústrias, né? Então, troca aí controle da poluição, recuperação dos mananciais, recuperação também da nossa serra, né? Porque nossa serra era toda ela um processo de erosão muito forte,
porque a capacidade de suporte de processamento de poluição era muito alta. Então, todo esse processo foi reconhecido aí na Eco 92, quando o município entrou nesse critério e a ONU olhou e falou assim: ó, poxa, de fato o Cubatão está mostrando que dá para mudar o processo de poluição que era conhecida, né? Então, assim, todas as mídias noticiavam isso, as grandes mídias noticiavam, não só no Brasil como no mundo, o alto índice de poluição. Então, esse processo veio decorrente e não parou por isso, né? Não parou apenas na Eco 92. As indústrias começaram a entender todo esse processo. Até mesmo porque o polo industrial, em sua maioria das empresas, são hoje empresas que têm ligação diretamente fora do Brasil, nas suas sedes fora do Brasil. Então, o mundo já discutia isso, né? Até antes da Eco 92, né? Que foi aí a primeira conferência de Estocolmo, né? Que foi essa essa ideia de buscar uma discussão, de colocar a questão ambiental como um processo importante. E aí depois veio a Eco 92. Então, assim, esse processo de demonstrar ao mundo que é possível ser uma cidade resistente se perpetuou e continua até hoje. Né? Então, após isso, Cubatão participou da Rio+20, que também, junto com as indústrias, ali numa conferência mundial de meio ambiente, demonstrando essa questão da resiliência. Mas é importante a gente dizer, Gustavo, que nós continuamos dentro desse mesmo desafio, porque não é só você trazer essa perspectiva, é você manter as perspectivas desse controle ambiental, porque você tem noção, cidade de Cubatão hoje é a cidade que passa todas as rodovias da Baixada Santista. É a única cidade da Baixada Santista que passa toda para chegar em todas as outras cidades, no maior porto da América Latina, como por exemplo, tem que passar por Cubatão. Não tem outro caminho a não para chegar no Porto de Santos sem passar em Cubatão. Então, assim, para chegar em outras cidades, como por exemplo Guarujá, São Vicente, Praia Grande, outras cidades que compõem os novos municípios da Baixada Santista, e até ir para o litoral norte, litoral sul, São Sebastião, também dá para passar por Cubatão. Então, Cubatão é importantíssimo para o desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico do estado de São Paulo e do Brasil. Né? Então, essa questão da resiliência se dá também dentro de uma outra perspectiva que Cubatão também foi reconhecida esse ano dentro do programa da ONU, que é o Green City of the World, Cidade Verde do Mundo. Que esse programa da ONU, ele é anual, Gustavo, para você ver, ele tem que ser renovado anual, diferente. O da Eco 92 foi importante, sim, mas esse do Green City of the World, ele é anual. Se o município não provar o ano que vem que está desenvolvendo, ou seja, está ampliando suas políticas públicas, o município não dá continuidade no reconhecimento. Então, isso faz com que a gente se engaje, tenha maior engajamento, tenha maior resiliência. Então, esse é o processo que nós temos hoje, esse desafio de ter um desenvolvimento econômico sustentável junto com as empresas, buscando aí o desenvolvimento de governança ambiental, de governança corporativa, mas também aí de olho em todo esse processo, né. E aí tem um outro ponto, Gustavo, que eu também quero aqui compartilhar com vocês, porque todo esse processo da industrialização de Cubatão trouxe um passivo, social gigantesco para a cidade, que eram a ocupação de encostas da Serra do Mar, né, de ocupação, e também aí de ocupações de mangue. E aí eu posso te dizer, Gustavo, isso aí bem claramente, Cubatão hoje, está quase, zerando a ocupação em encosta de Serra do Mar, ou seja, na área de Mata Atlântica. Todo o nosso processo, todas as ocupações que tinha dos bairros irregulares, nós estamos agora retirando o penúltimo bairro irregular, que é Mantiqueira, retirando e vamos levar para o conjunto habitacional, já pronto. Nós temos um outro processo, que aí só vai ficar faltando em processo de encosta, de ocupação de serra, aí na Mata Atlântica, o bairro do Pilões, que já tem projeto habitacional. E aí nós temos 2 grandes áreas de ocupação em manguezais, que é da Vila Esperança, e bairro Vila Esperança e bairro Vila dos Pescadores, que também já tem projetos habitacionais em curso. O que eu estou falando para você não é um sonho, não é um planejamento, mas sim já uma realidade de projetos já em curso, já com construções de projetos habitacionais, e que, teoricamente, assim, a cidade de Cubatão, na Baixada Santista, é a primeira cidade a pensar já em zerar o déficit habitacional. Mas isso é um processo também relacionado ao processo de industrialização, porque veio muita gente de fora, como por exemplo, eu sou filho e neto de nordestino.
né. O meu avô veio de Aracaju, de Sergipe, que trouxe meu pai. E meu pai constituiu meu avô constituiu a família dele aqui, os meus tios e tudo, e meu pai também. Então, assim, isso é a realidade de Cubatão. Então muita gente veio para construir Anchieta, a Imigrantes, o polo industrial da cidade, que tem inúmeras empresas, né. Então, todo esse processo e nós, o poder público, a gestão pública, tem a obrigação legal, constitucional de trazer políticas, inovadoras. E a conexão com a COP faz com que a gente saia um pouquinho da nossa bolha, né, Gustavo, que entenda que isso é importante, né. Total. E eu acho que, assim, muito obrigado pela sua fala, Cleiton. E é muito evidente, assim, pelo que a gente conhece e sabe sobre Cubatão, sobre esse legado, né, dessas indústrias. Então, o que eu acho que fica uma pergunta aqui muito legal, assim, para fazer para você, secretário, e que está total nesse eixo de fala que você fez agora, eu fico pensando, como é que foi para Cubatão equilibrar o legado industrial da cidade com a agenda de sustentabilidade e ação climática, sabe? Pois eu percebo a importância dessa industrialização ali, como você mencionou, da década de 50 até os tempos de hoje. É evidente a importância disso, até para o crescimento da cidade, desenvolvimento econômico, principalmente. E como é que foi para Cubatão? Principalmente nos momentos atuais, eu percebo como tem sido mais clara a forma como vocês conseguem equilibrar, mas se você puder me contar um pouco mais sobre, seria acho que muito legal. Eu acho que um dos principais avanços da cidade é o diálogo. Diálogo entre poder público, sociedade civil e o polo industrial. Eu acredito que quando você cria um sistema desse, de governança, onde as pessoas possam dialogar, chegar próximo aos tomadores de decisões, eu acho que isso é um ponto fundamental. Como, por exemplo, nós temos hoje um comitê aqui, é um conselho consultivo, ligado diretamente com a sociedade civil, com o Ciesp, que é o que representa as indústrias, né, que é ligado ao Fiesp de São Paulo, que é a federação, né, aí das indústrias, do estado de São Paulo, mas, eu acho que essa junção de diálogo, de reuniões, onde a população tem um papel fundamental de escuta, e o poder público está ali também discutindo, uma vez por mês, essas situações do polo industrial, esses avanços, eu acho que aproxima muito mais nas tomar decisões. E um dos pontos também, fora os outros programas das indústrias, tem indústrias aqui na cidade que têm os seus próprios conselhos comunitários, onde eles conversam e dialogam direto com a sociedade. Então as indústrias, o polo industrial, o gerenciamento faz com que há esse diálogo, há esse entendimento, há essas informações. Eu acho fundamental esse princípio, né, de governança, esse princípio social, esse princípio ambiental. Eu acho que isso é implantado aqui em Cubatão. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Gustavo, Cubatão já é um exemplo de sucesso aí e de exemplo que é possível dar certo quando todos sentam numa mesa e há um diálogo profundo dos debates da cidade, até mesmo porque o polo industrial existe, né? O polo está aqui, nós precisamos encarar isso e esse desenvolvimento se faz também aí com esse princípio de governança. Total. Muito obrigado de novo, assim, acho que isso traz mais clareza e também um pouco mais de compreensão de como é que Cubatão fez nessa transição para que a gente tenha uma referência tão positiva e certificações como a que você mencionou têm sido dadas à cidade, assim, é muito importante. E você falou de COP, não tem como não falar de COP se a gente está no ano da COP que vai ser no Brasil, em Belém, e eu acho que isso é muito importante para a gente separar um espaço aqui do episódio para falar um pouco sobre. E é muito legal porque eu acho que eu vou falar de COP, e antes de falar de COP, eu vou falar um pouco do que o ICLEI faz na COP junto às cidades. E aí não tem como não mencionar que vocês estão junto ao ICLEI esse ano na COP. E não só junto ao ICLEI, o mais importante é que Cubatão vai estar na COP para discutir suas políticas, suas implementações e trazer a pauta do município para essa agenda tão importante globalmente. Então, é, acho que vale aqui, né, comentar que todos os anos o ICLEI apoia seus associados, né, a estarem e participarem da Conferência Global do Clima, que é a COP. Esse ano realizada em Belém, mas nos últimos 4 anos o ICLEI já tem feito esse movimento de trazer as cidades para perto para levar para essa agenda, né?
E o ICLEI, na prática, propõe um projeto de curadoria, que, junto aos associados, a gente tem a intenção de orientar e qualificar, e também, o mais importante, explorar e otimizar o engajamento dessas cidades nas agendas mais pertinentes para elas. Então, a gente consegue organizar, baseado no que a conferência propõe, as pautas e os segmentos mais relevantes para a agenda de cada município. Eu acho que isso que é o mais importante. E, diante disso, Cubatão está junto ao ICLEI, é um curado para a Copa esse ano, e eu queria entender, né, perguntar para você, secretário, de onde surge o interesse de Cubatão em participar pela primeira vez na COP? Bom, eu já conheço o ICLEI há bastante tempo, né, eu estou secretário, né, então, assim, eu estou aqui hoje, mas eu já fui secretário de meio ambiente em outras cidades, né, da região, e eu conheci o ICLEI participando de eventos, né, de eventos de pesquisas ou eventos públicos, né. Então eu já tive a oportunidade de conectar o ICLEI em outras cidades que eu passei. E aí quando eu vim para Cubatão, eu já sabia quem era o ICLEI, já sabia da importância do ICLEI para as políticas públicas de conexão, entre governos locais, então isso foi um facilitador. E nós assinamos muito rapidamente, né, o prefeito César Nascimento, junto com a nossa doutora André, que é a nossa vice, entenderam a importância do ICLEI e a gente e foi, assim, uma coisa muito rápida, né. Para que a gente pudesse conectar, essas políticas e essas ações. E colocar Cubatão é porque Cubatão é um case, de aprendizado em vários segmentos. Na área de, avifauna, na área de biodiversidade completa, né, vamos dizer assim, na área, industrial, Cubatão tem um potencial gigantesco aí da economia verde, como por exemplo, Gustavo, nós temos aqui, situações de poder conectar empresas do mundo todo que queira vir se instalar em Cubatão para pensar em indústria verde, como por exemplo, né, em produção verde, como que já está acontecendo aqui em Cubatão. Tem indústria que já está pensando nessas situações. A gente quer atrair Cubatão para discutir carbono neutro, como por exemplo, né, política de carbono neutro. Cubatão tem potencial gigantesco de discutir isso, né, de áreas, que nós estamos aí recuperando, como por exemplo, nos projetos habitacionais de mangue, nós vamos aí recuperar, mais de 3 milhões de metros de áreas de manguezal, como por exemplo. E nós discutimos hoje, o mundo discute hoje que o manguezal, ele faz esse sequestro de carbono azul, né, vamos dizer. Então o carbono azul é importantíssimo aí para esse equilíbrio, aí do clima, como por exemplo, né. Nós estamos falando aí que nós estamos recuperando toda a nossa Mata Atlântica. Então tudo isso nós queremos mostrar para o mundo que nós temos potenciais, ambientais, mas sobretudo nós temos potencial econômico, de investimento, da marca dessas indústrias, e aí a COP, ela vai facilitar essa conexão e mostrar para o mundo que nós temos espaços para um desenvolvimento do polo industrial, com um olhar na economia verde, com um olhar nesse potencial aí de indústrias verdes, mas também aí nessa potencialidade no olhar do crédito de carbono, como por exemplo, né. Então é isso que nós queremos também, nós estamos criando unidade de conservação, como por exemplo, né, além das áreas já previstas em lei, né, já prevista no Código Florestal, já previsto, nós estamos aí, trazendo à luz mais áreas aí de unidade de conservação, como por exemplo, pra garantir que essas áreas, mas também colocar lá na COP propostas ao mundo de investimentos, como por exemplo, a gente quer atrair o olhar para cá de olhar de sustentabilidade numa energia solar, como por exemplo, de equipamentos movidos aí a biocombustão ou biomassa, como por exemplo, né. Então, é essa a linha que a gente quer levar para a COP, de demonstrar que Cubatão não que Cubatão, vai fazer, não, que Cubatão já fez, está fazendo muito mais e quer demonstrar para o mundo que já somos exemplo de um processo que nós saímos da década de 50 e chegamos até agora a Cruise City of the World. Olha o processo da década de 50, passando pelo todo esse processo aí de
de poluição, se recuperando para a Eco 92 e aí indo. Então nós estamos num momento muito especial a cidade, embora também dizer que nós temos o desafio da cidade, que é os desafios diários, né? Porque assim, de uma cidade numa região metropolitana, né? Então a gente tem problemas também, mas nós temos que aprender a valorizar muito mais o que nós temos de beleza. Como por exemplo, nós temos cachoeiras aqui belíssimas, né? Como o Lago Azul, como por exemplo, como o Véu da Noiva, que são cachoeiras belíssimas, tem um potencial de ecoturismo gigantesco a cidade de Cubatão. Então não é só formado pelo polo industrial, não é só formado pelas belezas da Mata Atlântica, mas a potencialidade que Cubatão tem de mostrar para o mundo que pode se desenvolver também no ecoturismo. Isso é um dos exemplos. Total, total, Cleiton. Acho que assim, agora sem dúvida alguma, tá muito claro por que Cubatão tá junto do Iclay, e não somente isso, porque Cubatão vai para a COP de Belém esse ano. Acho que tem muita coisa legal para compartilhar e sem dúvida isso vai ser muito importante nessa agenda. E assim, acho que agora a gente encaminha para o encerramento e queria te dizer aqui que foi um grande prazer receber você como representante da cidade de Cubatão, de que o Iclay segue de portas abertas para que a gente continue avançando, não somente, né, na questão de incentivo e apoio a políticas públicas sustentáveis aí, para que o município continue avançando nessas questões, mas também para estar sempre presente em apoio técnico, para conseguir apoiar vocês em estarem presentes nessas agendas de grande importância. É muito importante para nós e creio que, sem dúvida, seja muito importante para vocês também. Vou te dar o espaço para que você faça a sua fala de despedida aqui ao nosso público, depois eu vou encaminhar o encerramento. Bom, quero agradecer aqui a todos, né, e a todos que estão nos escutando. Agradecer o Iclay pela parceria. É importantíssimo o Iclay para as cidades, nessas conexões. Quero também deixar aqui um abraço importante para a cidade de Cubatão, de um povo resiliente e resistente, um povo amado, que gosta da cidade, que ama a cidade. Quero deixar aqui também o meu parabéns e o meu agradecimento ao prefeito César Nascimento e também à nossa vice-prefeita doutora Andréa, porque isso só foi possível porque ambos entenderam esse processo e essa importância de Cubatão participar da COP 30 e levar Cubatão a essa agenda. Tá? Muito obrigado. Perfeito. E você aí de casa que está nos ouvindo pelo seu celular, pelo seu computador, ou onde quer que esteja, obrigado pela presença de vocês no 18º episódio do Claycast. Você que também está chegando agora e gostou, então deixa o seu like, segue aqui o nosso canal. Não esquece de ativar o sininho se você estiver no YouTube, mas também se você estiver nas outras plataformas de áudio. Compartilhar com quem você conhece, e não pode deixar de ouvir esse papo. E também, o mais importante, não esquecer de seguir o Iclay em todas as nossas redes sociais, para não perder nenhuma novidade sobre esse e outros assuntos. Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima.